Reza a lenda que, no ano de 1786, a filha de um coronel muito rico se apaixonou por um cortador de cana muito pobre. Esse tal coronel senhor de muitas terras não aceitava o fato de que sua filha, tão bem criada, tivesse se apaixonado por aquele homem simples e sem posses. O coronel, num gesto de insatisfação, raiva e vingança, acabou jogando o rapaz no rio Paraíba do Sul, bem em frente ao convento da Lapa, onde o rio faz uma curva e dá à cidade de Campos uma de suas mais belas paisagens. Dizem que o deus das águas, indignado com tamanha violência do tal coronel com o rapaz apaixonado, resolveu transformar o rapaz num jacaré, o ururau, um enorme jacaré de papo amarelo. Para afastar o animal, o coronel encomendou um grande sino para instalar na igreja da Curva da Lapa. Esperto, o ururau atacou a embarcação que trazia a encomenda, mas o sino, ao cair no rio, prendeu o ururau embaixo d'água, onde ele permanece até hoje. Conta a lenda que, até hoje, o ururau se esconde dentro deste sino de ouro, no fundo do rio Paraíba bem em frente à igreja da Lapa, aguardando o dia que irá ficar com sua amada. Além disso, o ururau vez por outra sequestrava as meninas que estavam na Lapa, onde próximo funcionava um orfanato, e as levava para o fundo do rio. Em uma segunda versão da lenda conta-se que quem navega pelo rio Paraíba do Sul, lá pelas bandas da cidade de Campos dos Goitacazes, tem que ficar alerta com o ururau da Lapa. Um jacaré gigante, que assombra quem passeia por aquelas águas. Reza a lenda que, há mais de 200 anos, por volta de 1800, um pescador fazia a travessia pelo rio, passando muito próximo ao cais da Lapa, onde existia um convento. Muito cansado, depois de levar um carregamento de açúcar para outra cidade, ele decidiu pescar um pouco para relaxar. Jogou a âncora, preparou a vara de pesca, colocou o isca e ficou quieto, aguardando um peixe mordiscar o anzol. Com a paciência que só os pescadores têm, esperou por horas. Já estava cochilando, quando sentiu um puxão. Pela força, o peixe era dos grandes. Segurou a vara com força e pegou uma faca para cortar a linha, temendo que o barco tombasse. Não deu tempo. Veio um puxão mais forte e uma enorme criatura saltou da água. O pescador, sem querer, feriu os olhos do bicho, que revidou, arrancando um braço dele. De tanta dor, o pescador desmaiou. Entrou em um sono profundo e só acordou 3 dias depois, no convento. Ao abrir os olhos, relembrou o combate que teve com o bicho, e deu um salto da cama. Olhou para seu braço, que estava no lugar, ufa! Não entendendo nada, foi embora do convento, deixando muitos quilos de açúcar que ainda restavam em seu barco para as freiras, como forma de agradecimento. Chegando em casa, o pescador narrou sua aventura para os amigos da aldeia. Muitos achavam que era só mais uma história de pescador, mas uma senhora lhe disse: "Você esteve com o ururau, um jacaré gigante, guardião do convento. Dizem que é a Madre Superiora, que se transforma no animal para proteger as freiras." Pelo sim pelo não, ninguém daquela aldeia nunca mais navegou pelas proximidades do convento. Original do estado do Paraná, na região sul do Brasil, a história da lenda da gralha azul possui diferentes versões. Segundo uma das versões mais difundidas da lenda, a gralha azul era uma ave totalmente preta, assim como a maior parte dos corvídeos. Conta-se que, certo dia, a gralha azul assumiu uma missão divina que a tornaria muito útil e a distinguiria de outros animais da sua espécie no que diz respeito à importância. Deus havia feito um pedido de ajuda a todas as aves, pois precisava que as sementes de araucária fossem espalhadas de modo a darem origem a novos pinheiros. A maioria das aves do local ignorou o pedido de Deus. A gralha azul foi a única a se mostrar disponível para a tarefa. Assim, Deus deu a ela um pinhão. Ao receber a semente, a ave a colocou no solo e bateu nela com seu bico até que todo o pinhão ficasse enterrado. Esse ato foi repetido inúmeras vezes, com as diversas sementes que foi recebendo. Com o passar do tempo, as sementes começaram a brotar e posteriormente viraram belas árvores. Assim, uma grande extensão do território foi sendo coberta por vegetação, dando origem a uma enorme floresta de araucária. Isso só foi possível graças à gralha azul.
Como retribuição pelo empenho, Deus presenteou a ave com uma espécie de manto de cor azul que cobriu o seu corpo, fazendo dela a única ave a ter penas de tal tonalidade. Uma segunda versão da lenda conta que, uma vez, a gralha azul estava dormindo e foi repentinamente acordada pelo barulho de um machado. Tratava-se de um lenhador que tentava derrubar o pinheiro no qual ela estava. Assustada, a ave voou bem alto em direção ao céu. Lá, ouviu uma voz que pedia a ela que voltasse para a árvore e ajudasse a proteger a floresta, plantando cada vez mais pinheiros. A gralha azul atendeu prontamente o pedido. Como forma de agradecimento e recompensa pela ajuda, a ave foi contemplada com penas azuis como o céu. A gralha azul é uma ave de aproximadamente 40 centímetros de comprimento, de corpo azul e cabeça preta. A área de distribuição da ave no território brasileiro vai desde o estado do Rio de Janeiro, na região sudeste, até o Rio Grande do Sul. Em 1984, ela foi consagrada como ave símbolo do estado do Paraná, pela Lei Estadual nº 7.957. Além disso, a ave foi escolhida como mascote do Paraná Clube, aparecendo, assim, no emblema do time. A lenda da gralha azul é típica da região sul do Brasil, principalmente do estado do Paraná. A gralha azul é a ave replantadora da árvore símbolo do estado do Paraná, a araucária, tipo de pinheiro. De acordo com a lenda, a ave tem a missão divina de ajudar na disseminação desta árvore. Durante o outono, os bandos de gralhas azuis pegam os pinhões, frutos das araucárias, e os estocam no solo ou em pedaços de árvores apodrecidos no chão. Neste processo, favorecem o nascimento de novas árvores. Esta lenda, na verdade, é um fato real. A gralha azul tem o hábito de enterrar pinhões. Após encontrar o local correto, ela pressiona-o a entrar, dando-lhe golpes com o bico, até a completa introdução. Não contente com isso, ainda coloca algum material das redondezas como folhas, pedras ou galhos em cima do local remexido, de forma a camuflar ou disfarçar. Cruviana, mãe do ar, deusa dos ventos ou senhora das ventanias. É um ser na forma de uma mulher com a capacidade de manipular e moldar os ventos, o ar, a brisa e o oxigênio. Muitos contos de cordéis a coloca como uma patrulhadora dos ventos em todas as regiões do Brasil, sendo Norte e Nordeste as regiões onde ela mais mantém com a sua vigilância. Seu nome significa vento muito intenso e gelado na região norte do Brasil, enquanto no Nordeste é chuva miúda, chuvisco e pouca chuva. A cruviana aparece no início da noite no verão amazônico, que corresponde ao período com menos chuvas, especialmente nos meses de junho a agosto. A sua presença é inicialmente percebida como uma agradável e amena brisa que vai se ampliando e dominando o ambiente na forma de um intenso frio, úmido e penetrante, que, como se dizia nos acampamentos, embrenha nos cobertores, roupas e chega até os ossos. A cruviana dura toda a noite e desaparece com os raios solares dos dias de verão. Outra versão dessa lenda diz que cruviana seduz forasteiros, chegando bem devagar, em forma de uma brisa que o envolve enquanto dorme. No dia seguinte, o visitante se diz completamente apaixonado. O encanto os obriga a ficarem na terra de Macunaíma, de onde nunca mais vão embora. Cruviana é uma assombração que aparece junto ao vento amaldiçoado que sopra de madrugada no sertão e em zonas desérticas e mata aqueles que dormem desprotegidos do lado de fora de suas casas. É uma criatura sem forma definida, permanentemente invisível, mas algumas vezes é possível que se perceba o seu vulto ou silhueta quando faz balançar poeira ou folhas secas. Alguns poucos que sobreviveram alegam ter ouvido sua risada, cuja voz lembra a de uma bruxa velha e rouca. Se alimentam sugando o calor dos corpos vivos até se saciar, mas são criaturas covardes, que preferem sempre evitar o combate e gostam de alvos solitários, principalmente os que não possam se defender, como moradores de rua ou bêbados desmaiados nas calçadas. Dificilmente adentram casas e só atacam grupos em acampamento caso estejam realmente com muita fome. Mesmo assim, uma cruviana provavelmente irá esperar que todos estejam dormindo antes de atacar e começará pela alvo de aparência mais frágil. Não se sabe exatamente de onde vêm as cruvianas. Dizem que os ventos que as carregam são soprados do além e que por isso seriam sedentas por aquilo que não possuem, o calor que reside no coração das pessoas. Por esse motivo, é raríssimo,
embora não seja impossível, que ataquem os animais. Diz o ditado que desgraças sempre vêm acompanhadas. No caso da cruviana, é provável que seja verdade, pois é comum que cruvianas sejam encontradas em regiões onde a barreira entre os mundos seja mais fina, fazendo com que os ventos do além soprem com mais frequência. Por esse motivo, é comum que onde há uma cruviana também hajam outros tipos de assombrações por perto. Outra versão diz que os aldeões narram que nas tardes muito chuvosas, uma jovem viúva que morrera há muito tempo, saía pelas ruas à procura do amado falecido e, se algum homem estivesse fora de casa neste momento e por ela fosse olhado, ficaria tão apaixonado por sua beleza que padeceria o resto da vida absorto, com os olhos perdidos, sem dizer nenhuma palavra, como alguém que perdeu a consciência e ficou em estado vegetativo. Existe ainda a lenda que conta ser a cruviana uma velha de inúmeras verrugas, terrivelmente fantasiada de ventania, que rouba para longe os garotos. A cuca é um dos entes presentes no folclore brasileiro e é reconhecida como uma bruxa que sequestra crianças. Na cultura popular, a ela fica próximo das casas para, com a chegada da noite, capturar as crianças que não dormem. Tradicionalmente, a cuca é enxergada como uma velha, com a pele enrugada e os cabelos brancos e desgrenhados. A lenda da cuca era comumente usada como forma de amedrontar crianças e fazer com que elas dormissem. As formas pelas quais a lenda se difundiu fizeram com que alguns encarassem a cuca como um fantasma, mas a versão que a identifica com uma bruxa é bem mais comum. Outras versões da lenda falam que ela tinha poderes mágicos, como o de desaparecer repentinamente. Os estudiosos apontam que a lenda da cuca é uma tradição introduzida no Brasil durante a colonização e oriunda de lendas existentes na Península Ibérica, onde fica Portugal e Espanha. Nessa região, a cuca era conhecida por nomes similares, cocô e coca. Na Península Ibérica, a coca poderia ser representada sob a forma de um dragão e fazia parte das celebrações de Corpus Christi, por exemplo. Além disso, ela poderia ser representada como uma abóbora que tinha um rosto macabro esculpido e decorado com uma vela. Esse artigo horrendo era colocado nas ruas e tinha como propósito aterrorizar as pessoas. De maneira resumida, a coca na Península Ibérica era uma figura tenebrosa que tinha como propósito aterrorizar as pessoas e cometer maldades. Muitos relatos contam que ela ficava nos telhados das casas atrapalhando o sono das crianças para que pudesse sequestrá-las e levá-las consigo. No folclore brasileiro, a cuca foi associada diretamente ao bicho-papão, um monstro devorador de crianças. A influência da cultura ibérica trouxe essa lenda para cá e a difundiu por todo o país, fazendo com que a cuca estivesse presente nas canções de ninar, cantadas para que as crianças durmam. Tradicionalmente, a cuca aqui é reconhecida como uma bruxa e tem aquelas características já citadas. É velha, tem a pele enrugada e os cabelos brancos e desgrenhados. Uma canção muito tradicional que a envolve é a seguinte: durma neném senão a cuca vem, papai foi à roça mamãe logo vem. A cuca, assim como outras lendas, como Tutu, por exemplo, sofreu aqui influências da cultura africana, fazendo com que ela fosse associada com figuras como negro velho ou negra velha. Inclusive, essa associação é reforçada pelo fato de que o termo cuca, em quimbundo, é traduzido como lavô. Outro fato sobre a cuca é que, aqui no nosso país, difundiu-se a variação de que ela não tem forma de velha, mas sim de jacaré. Essa imagem se consolidou graças à obra escrita por Monteiro Lobato, em O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Nessa obra, Lobato caracterizou a cuca não como uma bruxa velha, mas como uma bruxa em forma de jacaré que possui cabelos loiros. Na descrição de Lobato, a cuca, ainda, era uma figura horrenda, tendo um rosto muito feio e grandes garras. Uma característica peculiar da descrição de Lobato é que a cuca é apresentada como um ser que dormia só uma noite a cada 7 anos. A cuca de Monteiro Lobato, assim como a tradicional do folclore brasileiro, também era má, sobretudo com as crianças. Outra versão para a lenda diz que, a cada 1000 anos, surgiria uma nova cuca, que assumiria o lugar da antiga, que, por sua vez, se transformaria em um pássaro de canto triste. A cuca que acabava de surgir deveria continuar as maldades da antecessora ou até ser mais maldosa.
Hoje iremos falar sobre a criatura da noite que tirou o sono das crianças e adultos em Recife, capital pernambucana, nos anos 1970. E é símbolo da cultura pernambucana. A perna cabeluda. Exatamente o que diz o nome, uma perna cabeluda, decepada e se movendo aos pulinhos. Ela ainda assim era mais que capaz de matar com seus poderosos chutes, rasteiras, enfim, coisas de que uma perna. Simplesmente faz a lenda conta que a criatura persegue as pessoas que vagam sozinhas pelo centro da capital pernambucana. Uma lenda urbana que surgiu na década de 1970 assustou muitas crianças e até mesmo adultos do Recife, em Pernambuco. A criatura, que ninguém consegue explicar muito bem como é, costuma se esconder atrás de árvores durante a madrugada e fica à espera de uma nova vítima. A perna cabeluda costuma atacar aqueles que andam sozinhos pelas ruas do centro da cidade. Apesar de ser macabra, a lenda se tornou um dos símbolos da cultura pernambucana. Até os dias atuais, existe o costume de mandar as crianças olharem debaixo das camas antes de dormir. No Recife dos anos 70, alguns alegavam que o pé tinha unhas grandes e podres. Outros, que o pedaço de corpo não era sequer humano. As vítimas eram pegas de súbito na madrugada e sofriam ataques nas ruas, e mesmo caídas, continuavam a ser surradas. Mas, diferentemente da maioria das lendas urbanas, essa é uma cujo autor conhecemos, Raimundo Carreiro, jornalista do Recife e autor de obras literárias premiadas. Na década de 1970, Carreiro, que trabalhava no Diário de Pernambuco, afirma que um companheiro de redação chegou afoito ao trabalho durante a noite. Dizia ter visto, embaixo da cama que dividia com a esposa, uma perna cabeluda. Mas e o tronco? Indagaram os amigos. Não tinha, respondeu, com toda a sinceridade. Não é o que parece, dizia a esposa do companheiro de Raimundo. Como relata Raimundo, os jornalistas da época eram boêmios e gostavam de contar histórias mirabolantes uns para os outros. Era uma piada desde o começo. O relato ganhou o status de estrela com o empurrão do regime político da época. Como vivíamos sob a ditadura militar e muito conteúdo não podia ser publicado devido à censura, o então editor do Diário de Pernambuco, Marques Fernandes, incumbiu a Raimundo uma coluna policial com casos tidos como absurdos. Surgiu aí a história da perna cabeluda. O sucesso foi imediato. No dia seguinte, a perna já era citada em programas radiofônicos de grande repercussão. Existiam relatos afirmando que a criatura é uma perna decepada e cheia de pelos que se movimente com pulinhos atrás das vítimas. A perna ataca as vítimas com golpes, como chutes e rasteiras. Até os recifenses costumam dizer que não tem como descrever o primeiro encontro com a perna macabra e que não há como fugir do ataque, porque ela se movimenta muito rápido atrás das vítimas. Outros relatos afirmam que a história da perna cabeluda surgiu a partir do relato de pessoas que eram violentadas durante a ditadura militar e não podiam expor as agressões. Raimundo, que fez parte do movimento armorial, criado por Ariano Suassuna na busca por criar arte erudita a partir da popular, tem uma teoria desconfortável para explicar o fenômeno da perna cabeluda: as brigas entre os maridos e os amantes de suas esposas. Nesses casos, melhor do que assumir a verdade, as marcas eram atribuídas à